Glória a Deus por mais uma noite na presença do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor continue a ministrar em nossos corações a palavra vinda do trono de Deus. Que saímos daqui cheio daquilo que viemos buscar, que é o amor de Deus, que é a esperança em Cristo Jesus, que é a certeza que o Senhor nos ama muito mais do que podemos compreender, a certeza de que independente do que façamos, o amor do Senhor o Senhor nunca desistirá de nós. Por mais que pensemos que não somos merecedores, e na realidade não somos, é por graça, pela graça de Deus. Eu queria dizer para cada um de vocês que entrou aqui essa noite, que o Senhor te ama muito. Que você é muito precioso para o Senhor, que o Senhor realmente tem prazer na sua felicidade, que realmente o Senhor tem prazer em te abençoar, e acima de tudo, que você possa entender que o Senhor quer falar com você essa noite, que o Senhor tem uma palavra para você essa noite, que o Senhor quer vir de encontro àquilo que você veio buscar, ou além disso, o Senhor quer te surpreender muito mais do que aquilo que você veio buscar. Eu quero que vocês abram as Bíblias de vocês no livro de Juízes, capítulo 11, domingo passado eu falei sobre Josué, e no final do capítulo 24, Josué falece, e durante muito tempo o povo de Israel se desviou de novo do Senhor, porque quando não há palavras sábias, o povo se desvia, e Josué morreu, e o Senhor teve que levantar juízes sobre a terra para ser a face e a voz do Senhor aqui. E o Senhor levanta alguns juízes. Ele vai começando no capítulo 1 e levanta primeiramente Otoniel, que era irmão de Caleb, ou seja, era alguém que já tinha tido experiência com Deus, irmão de Caleb, e ele abençoou o povo durante muito tempo, mas ele faleceu e logo depois o povo se desviou. E depois Deus levantou uma juíza chamada Débora, e ela dirigiu o povo de Deus, e ela faleceu, e o povo se desviou novamente. Depois ela levanta Gideão, que todo mundo conhece, sobre a grande vitória sobre os midianitas. Gideão faz uma grande obra em nome do Senhor, porque tudo aquilo que fazemos são para a honra e glória do Senhor. Tudo que façamos, seja em oração, tudo que fizermos, seja em oração, em petição, em obras, tudo que fazemos é para a honra e glória do Senhor, não nossa. E depois de Gideão veio um homem chamado Jefté. Era um guerreiro. Mas se você olhar a biografia de Jefté, muitas vezes ele se parece com alguns de nós. Ele não era tão bom, mas ele tinha muita vontade. Ele era um homem que não veio de uma família muito nobre. Ao contrário disso, ele tinha em sua genealogia uma coisa que os israelitas detestavam, que era a linhagem de prostituição. A sua mãe era uma prostituta. E Deus levanta esse homem para nos mostrar que independente do que você era antes de conhecer Jesus, quando você o conhece, o seu passado não importa mais, as suas atitudes antigas não importam mais, porque o Senhor é especialista em fazer vasos indignos naqueles que carregam a sua palavra. Não é por merecimento, não é por qualificação, e eu tenho entendido cada dia mais isso, é por disposição. Aqueles que se dispõem a fazer aquilo que o Senhor nos coloca como tarefa, e você diz, eis-me aqui, Senhor, são aqueles que representam o Senhor hoje. Por isso, às vezes, você pode pensar, não, mas tem tanta gente mais qualificada, tem tanta gente melhor que eu, tem tantas pessoas que pregam melhor que eu, e pregar melhor que eu não é difícil. E muitas vezes você fala assim, mas por que eu? Porque num determinado momento você tem que falar, Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade na minha vida. E eu espero que essa noite, ao terminar essa pregação, que você entenda que não importa quem você é hoje, ou não importa quem você era antes de conhecer Jesus, o seu nome, a sua identidade não é mais a mesma. Você é filho de Deus.
Você é a imagem e semelhança do Senhor. E muitas vezes nós temos esquecido disso, nós voltamos ao passado. Mas vamos ao texto para vocês entenderem do que eu estou falando. Juízes capítulo 11, todos encontraram, meus irmãos? Diz assim: era então o Jefté, o gileadita, ele era de Gileade, homem valente. Homem valente. E Deus precisa de homens e mulheres valentes hoje. Homens e mulheres que se posicionam em oração, homens e mulheres que intercedem pelas suas famílias, homens e mulheres que não olham para o problema, mas vê a solução em Jesus. Mas aqui entra uma vírgula, e diz assim: porém filho de uma prostituta, Gileade gerara a Jefté. Então muitas vezes, e às vezes as pessoas não têm entendido isso, que o cristão não depende de sua herança, ou não depende de onde ele veio para ser quem ele é. Não importa qual era a sua história antes de conhecer Jesus. E para um homem do exército, ou um guerreiro, não havia nada mais vergonhoso do que ser filho de uma prostituta. E aqui na sua biografia está escrito isso, que ele era um guerreiro valente. Mas faziam questão de dizer: esse é Jefté, o filho de uma prostituta. Esse é Jefté, aquele que teve uma origem muito pecadora. Esse é Jefté, aquele que não é digno. E muitas vezes nós temos nos esquecido disso. E quando o nosso passado nos chama, ou quando alguma situação bate à nossa porta, nós nos esquecemos de quem somos. Você não é mais o mesmo. E Jefté não se importava com isso, porque ele sabia a quem ele servia. Então, meus irmãos, não há acusação sobre vocês. Esqueça o seu passado. Nós não podemos ficar sofrendo. Jesus nos libertou para que houvesse alegria na nossa vida. Nós temos muitos cristãos cheios de autopiedade. Ah, mas você não sabe de onde eu vim. Ah, mas você não sabe o quanto eu sofri. Eu não sei mesmo. Mas eu quero te dizer que Jesus é capaz de limpar todas as feridas do seu coração. Todas, independente de quais sejam. Independente do que você passou até hoje. Independente de quem você era antes de conhecer Jesus. Jesus é muito bom, meus irmãos. Ele não se importa. E isso é muito claro na escolha dos discípulos, pescadores. Mateus, cobrador de impostos, ele chamou Zaqueu para caminhar com ele, para ser cristão. E muitas vezes Deus já te abençoou e você não esqueceu o seu passado, você fica pensando: ah, mas você não sabe o quanto eu já sofri. Eu queria te convidar nessa noite a esquecer o seu passado de tristeza, de abuso, de sofrimento, de contrariedade, de qualquer problema que você tenha tido, de qualquer característica que esteja ainda na sua identidade, no seu caráter, para nascer de novo e entender que Jesus te ama. Não importa quem você era até Jesus chegar. Quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é filho de Deus. E nada, meus irmãos, nada vai te arrancar dos braços do Pai. Tenta tirar uma criancinha dos braços da mãe, à força. Tenta tirar dos braços do Pai um filho, à força. É assim que Deus faz conosco. Ele nos protege, Ele nos ama, Ele escreve uma nova história. E não importa quem você era quando você entrou naquela porta, você é filho de Deus. E o Senhor te ama muito. Não importa quem você era antes de Jesus chegar. Você agora é filho de Deus. A sua identidade foi mudada. No versículo 3, vou ler o 2 também. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grande, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa a casa de nosso pai, porque és filho de outra. Muitas vezes o Senhor quer tirar, as pessoas querem tirar de nós algo que Deus já nos deu. Não abra mão das suas conquistas. Não abra mão daquilo que Jesus já te deu.
E os irmãos dele falaram assim: você some daqui, você é filho de outra mulher. E eles eram tão malandros que a herança era a genealogia do pai, ele tinha direito à herança, como vocês todos têm direito à herança de ser filhos de Deus. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Não deixe ninguém falar que você não merece. Não deixe ninguém falar que não é para você. Não deixe ninguém falar que você se perdeu, porque você não se perdeu. Você é a imagem e semelhança de Deus. Isso é muito bom. E no versículo 3 diz assim: Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Mesmo nós que somos cristãos, e isso aqui é uma grande lição para todos nós, e principalmente para os jovens que estão aqui, aqueles que se aproximam de você, nem sempre são as melhores pessoas. Aqueles que querem andar com você, ou aqueles que querem se aproximar de você, nem sempre são as melhores pessoas. E para isso você tem que ter duas preocupações. Primeiro, a sua segurança em Deus não vai te fazer desviar. O ato de caminhar com pessoas que não pensam como você, que não agem como você, que não têm a mesma postura que você, não vai te fazer desviar. E o segundo ponto, você será influenciador dessas pessoas? Quando você anda com gente que não tem uma boa índole ou não tem um perfil cristão, você as influencia? Ou você se cala porque tem medo de perder os seus amigos? Qual tem sido a sua postura diante daquelas pessoas que muitas vezes não pensam como você? Os jovens muitas vezes não querem perder as suas amizades do mundo, quando vem para a igreja achando que Deus não tem o melhor para ele, que vai perder tudo. E não é assim. Quando você vem para Cristo, Ele seleciona as suas amizades. Quando você anda com Jesus, Ele seleciona as pessoas para andarem com você. E foi sempre assim. Quando Davi chegou na caverna de Adulão, ela fala que os que foram ter com Davi eram ladrões, roubadores, assassinos. Mas Davi não se deixou influenciar por eles, porque o caráter do cristão é testado nesses momentos. O caráter do cristão é testado quando as pessoas que estão ao nosso lado não pensam como cristãos, não agem como cristãos. Mas essa geração nova que está vindo por aí, é uma geração de influenciadores, eu creio nisso em nome de Jesus. Os nossos filhos influenciarão gerações, e as gerações futuras serão transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, através dos nossos filhos, que gerarão filhos, até geração em geração, até Jesus voltar. Eu creio nisso. Nós estamos preparando uma geração de vencedores, nós estamos preparando uma geração que não se dobra diante do inimigo, geração de jovens segundo o coração de Deus. Isso depende muito de nós, pais, da nossa firmeza, da nossa oração, do nosso companheirismo com os nossos filhos. Nós temos que ser amigos dos nossos filhos, não juízes sobre eles. Porque quando nós somos amigos, amigos podem aconselhar, amigos podem trocar ideias, amigos podem dizer o que está certo e o que é errado. Essa é a nossa função. O primeiro amigo que você tem que ter é o seu pai e a sua mãe, porque esses te dão a direção no mundo. E a partir do momento que formos amigos dos nossos filhos, a seleção de amizades deles será feita de acordo com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, cuidado com quem anda com você. No versículo 4 até o versículo 8 diz assim: passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram aos anciãos de Gileade buscar a Jefté da terra de Tobi. Ou seja, deu problema, chama a Jefté. E disseram a Jefté: vem e ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté diz aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai?
Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Outro ponto que você tem que guardar na sua mente: o caráter do cristão é revelado na adversidade. É no momento de dificuldade que o nosso caráter é revelado. É no momento de angústia que o nosso caráter é revelado. Não sei se só eu ou você já teve a oportunidade de conversar com alguém que está passando por um problema difícil, ao invés dele se aliançar com Deus, ele fala: não, Deus se esqueceu de mim, eu não quero saber disso. Mas a Rosane, fomos visitar alguém esse tempo atrás, não posso falar o nome, senão eu erro aqui, como... Ele falou: eu estou triste com Deus, as coisas não saíram como eu pedi. Eu estou triste com Deus porque as coisas não saíram como eu pedi. Ou seja, Deus é um fast food, você chega lá e pede um combo, e acha que tem que ser desse jeito. Você pede ao Senhor e acha que as coisas vão sair do seu jeito. Às vezes pode, porque às vezes tem pessoas que têm tanta intimidade com o Senhor, que o seu pensamento está alinhado com o pensamento de Deus. Mas na maioria das vezes, Deus não nos responde como nós queremos. Na maioria das vezes, o Senhor não nos responde no tempo que nós queremos. Na maioria das vezes, as coisas não chegam no tempo que nós precisamos. E quando isso acontecer, ao invés de você se entristecer com o Senhor, que você dobre o seu joelho no chão e fale assim: Senhor, eu estou entendendo que ainda não é o tempo de Deus. Eu estou entendendo que ainda não é o tempo de Deus, mas o caráter, ele vai ser forjado no tempo da adversidade. Na prosperidade, todos abandonaram Jefté, e quando chega o problema, todos o procuram. Todos. E muitas vezes é assim conosco também. Você convive com a pessoa, ela está às vezes não muito legal, e você convive com ela um tempo, e quando ela melhora, ela vai embora. Mas se acostume com isso, porque na realidade nós não esperamos dos homens, nós esperamos de Deus. Nós não esperamos reconhecimento de homens. Se você que é cristão espera reconhecimento de homens, não faça isso. Você vai se decepcionar. Mas Jefté se posiciona. Porque na adversidade nós nos levantamos, nós não nos acovardamos. E muitas vezes há lutas que nós temos fugido há muito tempo. Há lutas que nós estamos evitando há muito tempo. Então, que essa noite, em nome de Jesus, você reative as batalhas que você tem e vença em nome de Jesus. Para de fugir daquilo que não procede. Para de fugir de uma ordem de Deus. Para de fugir daquilo que o Senhor tem para você e para a sua casa. Não se acovarde. Porque é na hora da adversidade que o nosso caráter é forjado. Quando os Golias se levantam, Deus chama Davi. E muitas vezes nós temos nos esquecido que nós somos exatamente igual a Davi. Pequenos, frágeis, os últimos na fila. Deus chama pessoas exatamente assim. Os improváveis de Deus, como Gideão, como Jefté, como Débora, como Samuel. A Bíblia está recheada dos improváveis. E por que vocês estão aqui hoje? Porque Deus conta com vocês para transformar o meio onde vocês estão. Para transformar as lutas das pessoas que vocês estão no seu círculo de amizade em vitória. Deus quer te usar no meio onde você está. Deus quer te usar na faculdade que você está, na sua casa, com seus amigos. Deus é especialista em transformar pessoas como eu e você em pessoas altamente vitoriosas. Versículo 12. Versículo 12 diz assim: eu li até o 8, né? Eu li até o 8. Li até o 11, gente, me ajuda aí, o 11, né? Até o 8, né? Ok, vou ler de novo o 9.
Então perguntou Jefté aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Ele falou assim: eu vou, mas eu quero saber o que vocês estão pensando de mim. Qual vai ser a minha postura? Qual vai ser o meu reconhecimento? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si, e Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti que vieste a pelejar contra a minha terra? Ou seja, ele já tomou a luta como dele. O que vocês querem fazer contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque saindo Israel do Egito me tomou a terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão, restituí-ma agora pacificamente. Porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo assim: assim diz Jefté, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas e nem a terra de Amon, ou seja, dos Amonitas, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhes deu ouvido. A mesma coisa mandou ele pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não quis atender. Assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto, rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes, e se acampou além de Arnon. Por isso não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e lhe disse: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou a passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o povo, se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o povo nas mãos de Israel, e que os feriu, e desapossou os amorreus das terras que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde Armon até o Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Assim diz o Senhor Deus, assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus ante o povo de Israel. E pretendes tu ser dono desta terra? Não é certo que aquilo que Camos, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos os quantos o Senhor, Deus dos exércitos, expulsou diante de nós. És tu melhor do que os filhos de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu este algum tempo com Israel e pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou na terra 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, em todo Areor, e nas suas vilas, em todas as cidades que estão longe de Armon, porque vós, amonitas, não a recuperaste durante esse tempo. Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor é que é juiz. Julgue entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém os filhos de Amon não deram ouvido à mensagem que Jefté lhe entregara. Muitas vezes as pessoas chegam conosco argumentando alguma coisa sobre a palavra de Deus e nós simplesmente nos calamos. Mas aqui a gente entende que o cristão tem que conhecer a história de Deus. O cristão tem que conhecer a presença de Deus. E o rei falou para ele uma mentira, falou assim: deixa eu te lembrar o que é que aconteceu. Vocês não nos deram passagem, nós pedimos pacificamente, nós pedimos para entrar e para passar e vocês não nos deixaram. E muitas vezes as pessoas falam de nós, ou falam alguma coisa de Deus e nós não combatemos porque não conhecemos. Mas Jefté era um homem extremamente preparado. Isso para nós é uma lição. O cristão tem que conhecer a palavra de Deus. É aqui que nós vencemos.
Não é nas argumentações humanas, não é no achismo ou na boa intelectualidade, não. Nós temos que vencer pela palavra de Deus, nós temos que vencer pelo conhecimento e pela sabedoria que vem de Deus, e que fala: ei, peraí, você está mentindo, não foi assim não. Nós nunca quisemos guerra, nós só queríamos passar, nós só queríamos levar o nosso povo, e vocês levantaram contra nós. E o cristão tem que conhecer a palavra do Senhor. O cristão tem que estudar a palavra do Senhor. É impossível ser cristão se você não estuda a palavra. Quando você conhece Jesus, eu acho que o maior desejo que tem que surgir no nosso coração é o desejo de ser íntimo do Senhor, e o desejo, a intimidade com o Senhor só vem através do conhecimento de Deus na sua palavra. Por mais que a gente fale aqui domingo após domingo, vai chegar um determinado ponto que você vai ter que se encontrar com Deus. Você vai ter que aprender a ouvir a voz de Deus. Você vai ter que aprender a buscar a voz do Senhor. E eu quero dizer para você que é maravilhoso quando o Senhor se revela para você na sua palavra. É maravilhoso você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É maravilhoso você não depender que os outros interpretem aquilo que o Senhor já te deu. É maravilhoso você tomar posse daquilo que o Senhor já conquistou para você. É maravilhoso você não se sentir o patinho feio quando as situações saem do seu controle. Porque o Senhor já te resgatou. O Senhor já te colocou como cabeça, para que você vença, meus irmãos. E muitas vezes o Senhor procura pessoas como Jefté hoje. Pessoas que guerreiam, pessoas que se preocupam com a vida dos outros. Ele não precisava. Ele tinha sido humilhado, ele tinha sido jogado fora da sua família, ele tinha sido excluído da sua família, e muitas vezes essas feridas lá no passado nos impedem até hoje de termos o melhor de Deus. Então, se você tem algum trauma, alguma dor, entregue ela nas mãos de Jesus hoje. Se você tem algum sofrimento ou algo na sua identidade que ainda te incomoda, algo que ainda te faz sofrer, algo que ainda te afasta de Deus, chega de autopiedade e receba o amor de Deus na sua vida. Chega de você ficar se fazendo de coitado. Você não é coitado, você é resgatado pelo sangue de Jesus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Foi por nós que Jesus morreu. E a morte de Cristo é suficiente para salvar a todos, em todos os tempos. Seja um agente da graça de Deus onde quer que você esteja. Versículo, vou ler até o resto, depois vou ler até o 33 agora. 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, olha só, quero que vocês prestem muita atenção nesses versículos a seguir. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Anteriormente o Senhor já tinha dito que ele seria vitorioso. Anteriormente o Senhor já tinha dito que ele venceria. O Senhor não nos chama para uma guerra que não podemos vencer, porque o nosso Senhor é quem luta por nós. E ele falou: eu vou fazer um voto aqui. Não precisava disso, não era necessário isso. Fez um voto: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos. Olha só a seriedade. Quem primeiro da porta da minha casa sair ao meu encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi ao encontro dos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este derrubou desde Aroer até as proximidades de Minite 20 cidades, até Bel-Queramim, e foi grande a derrota.
Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e com danças. A menina saiu comemorando as vitórias do pai. E era ela única filha, não tinha outro filho nem filha. Quando o viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz volta ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze pois de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos e dos filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então ela foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses, tornou ela para a casa de seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias de ano em ano, para cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Aqui a gente vê que nos momentos de desespero, mesmo o Senhor já tendo nos dado uma palavra, nós corremos o risco de errar. O Senhor já tinha dito a ele que ele seria vitorioso. E ele falou: se o Senhor for comigo e me der vitória, eu vou oferecer em holocausto aquele ou aquela que primeiro sair à minha casa quando eu chegar. Nos momentos de desespero, cuidado com as promessas que você faz. Nos momentos de dificuldade, cuidado com as promessas que você faz, porque elas podem te custar caro. E quando ele fala que quem sair à porta, poderia ser um animal. Poderia ser um animal. Porque Deus não permite sacrifício humano. Há uma linha teológica que fala que ele sacrificou a filha, e nós vimos que não é verdade. Em Deuteronômio capítulo 12, versículo 31, Deus proíbe isso. Deus nunca pediu sacrifício humano. E aqui nos dá uma grande lição, e eu acho que essa aqui é a maior lição que vocês poderão levar daqui essa noite. O cristão não é perfeito. Jamais você vai encontrar um cristão perfeito. Jamais você vai atingir isso. Jamais você será perfeito, porque perfeito é só Jesus. Jefté foi um homem que teve um passado ruim, Deus o recuperou, o fez vitorioso, mas ele não era perfeito. Como não há líderes perfeitos, como não há pais perfeitos, como não há mães perfeitas, não há cristãos perfeitos. Jefté acertou várias vezes, mas aqui ele errou. E muitas vezes as pessoas que estão conosco, elas nos veem acertar várias vezes, mas quando nós erramos, nós perdemos o valor. Ou você nunca perdeu o valor para alguém que você não conseguiu atender às suas expectativas. Você nunca foi deixado porque não conseguiu dar a resposta no tempo que a pessoa precisava. Então não existe cristão perfeito. Você que está aqui hoje, você está buscando ser parecido com Jesus, porque perfeito é só Ele. Nós somos a imagem e semelhança dEle, mas o nosso caráter não é o caráter dEle. Mas nós estamos trabalhando para isso. Nós estamos trabalhando para ser um pouco melhor a cada dia. Não existe cristão perfeito. Eu queria que você guardasse 2 coisas no seu coração. Exija a perfeição de você mesmo e você ficará frustrado. Exija perfeição de você e você ficará frustrado. Porque você não é perfeito. Você vai falhar. Por mais que você tenha grandes expectativas, você pode não conseguir suprir todas elas. Exija a perfeição dos outros e você será decepcionado. Não existe perfeição nos outros.
Em você traz frustração e nos outros traz decepção. Ah, eu saí da igreja lá porque o pastor cortou o cabelo de um jeito que eu não gosto. Ah, eu deixei de ser amigo de fulano porque ele não atendeu a minha expectativa ou ele não atendeu ao meu chamado. Acostume-se no mundo, nós não somos perfeitos, nós estamos aqui buscando ser melhor a cada dia. Não se cobre tanto, há tantos jovens se cobrando tanto, tem que ser o melhor na sua sala, tem que ser o melhor na sua classe, tem que ser o melhor guitarrista, o melhor baterista, tem que tirar primeiro lugar em tudo. Meus irmãos, não é assim. Acostume-se a conviver numa sociedade onde você não pode não ser o melhor. Não se cobre tanto, essa geração de hoje é a geração miojo, tudo tem que ser muito rápido. Tudo tem que ser muito rápido. Olhe para Jesus. Jefité nos dá essa grande lição. Por mais que tenhamos tido um passado ruim, o nosso futuro é maravilhoso com Jesus. Por mais que você tenha intimidade com Deus como Ele tinha, é necessário que você vigie sempre. É necessário que você, por mais íntimo de Jesus que você seja, como Pedro era, é necessário vigiar. Pedro era íntimo de Jesus. Pedro era um dos 3 que andavam lado a lado com Jesus. Mas quando ele achou que ele era o cara, ele quebrou a cara. Porque perfeito só Jesus. Não se cobre tanto. Viva um dia de cada vez. Busque ser mais parecido com Jesus todos os dias. Não para que as pessoas te olhem como melhor, mas para que você reflita a imagem de Jesus. Vigie. A intimidade que você tem hoje com Deus, amanhã ela terá que ser muito maior. Porque Deus espera de você isso, intimidade. Não olhe. Não se cobre tanto, mas vigie, porque sempre depois de uma grande vitória, a gente tende a relaxar. E não é bom que seja assim. Eu vou ler o último texto, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Vou repetir. E assim, se alguém está em Cristo, o seu passado não importa mais, a sua origem não importa mais, a maldição que havia na sua família não importa mais. Porque Deus fez nova todas as coisas. Não importa quem você era. Hoje você tem na sua identidade como Pai, o nosso Deus. É só isso que nós precisamos. Da paternidade de Deus. Receba isso no seu coração. Receba a paternidade de Deus no seu coração. Receba o amor de Deus no seu coração. Receba o calor de Deus e o Espírito Santo de Deus no seu coração. Porque nós não somos perfeitos. E mais uma vez eu queria deixar essas 2 frases com vocês. Exija a perfeição de você mesmo e você ficará frustrado. Exija perfeição do seu cônjuge, dos seus filhos, do seu colega de trabalho, do seu pastor, do seu discipulador, e você ficará decepcionado. Perfeito é só Jesus. E nós estamos aqui para caminhar com vocês. Se você puder ficar de pé. Pai, em nome de Jesus, eu sei que muitas vezes o nosso passado nos pesa, muitas vezes o nosso passado nos acusa, muitas vezes atitudes erradas nos fazem parar de orar. Muitas vezes atitudes que achamos que nos envergonham,
nos deixa incapazes de buscar o Senhor Jesus, Pai, mas se há no meio de nós alguém que em determinado momento se afastou de Jesus porque acha que Jesus o ama menos porque ele falhou, que receba o Espírito Santo de Deus e seja sarado pelo poder do nome de Jesus, que a sua alma, que os seus sentimentos sejam restaurados, sejam sarados, e que a sua vida, Pai, que a sua vida seja uma vida de vitória, porque o Senhor nos chamou à vitória, o Senhor nos chamou a uma vida de amor, o Senhor não nos chamou a uma vida de acusação, porque nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sinta-se liberto pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos liberta, nos cura, nos santifica e nos leva para o céu. Em nome de Jesus, amém.